O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a memória do primeiro santo canonizado. Falo primeiro santo canonizado porque deve ter havido outros santos que não foram canonizados, que nós não conhecemos. Quantos santos escondidos que viveram a santidade e que não chegou ao nosso conhecimento. Iremos até celebrar esta solenidade no dia de todos os santos. Pois bem, mas celebramos hoje o primeiro santo conhecido e canonizado pela igreja, que nasceu na nossa terra, que é brasileiro de nascimento. Pois bem, Santo Antônio de Santana Galvão. Ele nasceu em Guaratinguetá, no dia 10 de maio de 1739, e morreu no dia 23 de dezembro de 1822. Nós iremos completar agora, em dezembro, os 200 anos da sua morte. Foi canonizado por Bento XVI, no dia 11 de maio de 2007. Pois bem, quem foi este santo, este primeiro santo nascido, brasileiro, nascido aqui nas nossas terras? Santo Antônio, São Frei Galvão, ele desde pequeno era um menino piedoso, os pais católicos, e era assim um menino já prendado. Diz que ele desde criança, ele gostava de fazer caridade, porque ele reconhecia algo tipicamente evangélico. Ele reconhecia no pobre a pessoa de Cristo, que Cristo habitava ali naquele pobre, de modo que ele era sempre generoso com aquilo que lhe estava ao alcance, quando um pobre vinha à sua casa pedir alguma coisa. E diz que uma vez uma senhora muito pobre veio lhe pedir uma ajuda. Ele era criança, seus pais não estavam em casa, e como ele não encontrou nada para dar àquela pobre, ele pegou a toalha, uma toalha bela. Os seus pais eram pobres, mas tinham algumas coisas de valor. Pegou uma toalha bela e de um certo valor e deu àquela pobre, àquela mulher. Diz que a mulher recebeu aquela toalha, mas percebeu que era uma toalha de um valor considerável. Volta no outro dia para entregar a toalha à dona Isabel, a mãe do Frei Galvão. E diz que dona Isabel, piedosa, diz: o meu filho deu, então está dado. Isto é, o desprendimento, E primeiro porque aquele menino não era, digamos, uma criança traquina qualquer, que a mãe percebe naquele ato do filho uma desobediência, um desatino, um ato impensado. Mas a mãe viu no ato daquela criança um verdadeiro gesto de caridade. Aos 13 anos, ele é enviado para estudar no colégio dos jesuítas. Ele pensa
em se tornar jesuíta. Só que nós estamos naquele período em que o Marquês de Pombal estava perseguindo os jesuítas no Brasil e expulsando os jesuítas juntamente com os educadores. Então o pai de Frei Galvão o aconselha que talvez fosse melhor que ele seguisse nos franciscanos, que ele se tornasse franciscano. E ele acolheu aquele conselho do pai como vindo do próprio Deus. E com 16 anos, ele entra nos franciscanos no Rio de Janeiro. Lá ele se forma, é ordenado padre com 24 anos, retorna para São Paulo, onde ele iria exercer o seu ministério, e diz que ele era muito muito inteligente, muito dado ao estudo, e que a sua fama começou a crescer cada vez mais. Ele começou a ser conhecido. Imagine que apenas com 5 anos de sacerdócio, ele já tinha recebido um título na Câmara Municipal da cidade de Novo Esplendor do Convento, um título honorífico, reconhecendo a grandeza daquele religioso, e que no convento onde ele estava, ele recebeu a função que na época era uma grande função, que era a função de confessor, pregador e porteiro. Nós podemos dizer que isso não era muita coisa, mas naquele tempo esses títulos significavam que uma grande confiança que a ordem tinha naquele jovem sacerdote. Recordemos aqui que ele tinha apenas 29 anos de idade. Com 29 anos de idade ele já era um homem crescido, né, na santidade e respeitado entre os mais velhos da sua ordem. Também neste mesmo período, entre 1769 e 1770, ele também foi convidado para participar da Academia Paulistana de Letras. Então, só para que nós tenhamos aqui em conta de que era um homem muito inteligente e muito piedoso. Mas diz que um acontecimento muda a sua vida. Isto é, ele já era piedoso, ele era um homem de Deus, mas muda a direção da sua vida. Diz que por volta de 1770, isto é, naquele mesmo período em que ele tinha sido convidado para participar da Academia Paulistana de Letras, naquele mesmo período que ele tinha recebido o título de Novo Esplendor do Convento, naquele mesmo período em que ele tinha sido feito confessor, pregador e porteiro do convento, ele se encontrou, ele conheceu uma irmã Helena Maria do Espírito Santo. Ele foi convidado para pregar, para se tornar confessor de um recolhimento de Santa Teresa. Era um convento de mulheres que eram devotas de Santa Teresa, que procuravam viver a espiritualidade de Santa Teresa. Não eram carmelitas, mas eram mulheres, eram freiras que viviam à sua maneira a espiritualidade de Santa Teresa. Diz então que ele foi, conheceu essa irmã, que disse que tinha um pedido de Nossa Senhora para ele, que ele deveria construir um convento, um convento que seria chamado de Convento de Nossa Senhora da Luz, que acolheria moças que iriam viver segundo aquele carisma, que irmã Helena Maria iria fundar aquela ordem, mas quem iria construir o convento era São Frei Galvão. Diz que ele resistiu de início, procurou o conselho de outros padres
inteligentes, santos, homens espirituais, e depois de um período de discernimento percebeu que aquilo era mesmo a vontade de Deus e se colocou à obra. Mas lembremos-nos, Nossa Senhora estava pedindo a ele, por meio daquela irmã, algo ilegal no período, porque era proibido por causa de um decreto do Marquês de Pombal construir convento, colégio, igreja sem autorização do Estado. E naquele período conturbado, ninguém estava recebendo autorização nenhuma, mas Frei Galvão disse: é vontade de Nossa Senhora, eu vou fazer. E começou então a construção de um casebre. Na época era um casebre no meio do mato, onde a irmã Helena Maria foi com mais 2 outras moças ali morar naquele recolhimento, naquele pequeno convento. Só que Nossa Senhora tinha dito que muitas outras jovens iriam entrar naquele recolhimento, e não deu outra. Começaram jovens de toda parte querendo entrar naquele convento, e aquele casebre no meio do mato se tornou pequeno, e aí houve a necessidade de construir um convento maior, um recolhimento maior, que comportasse todas aquelas moças que queriam viver aquela vida de oração, penitência e caridade evangélicas. Diz então que os pais daquelas moças começam a enviar trabalhadores para que construam aquele convento, que começam a enviar dinheiro para que pudesse ir à frente àquela obra, e a obra grande, imagine, é a obra que deu origem ao bairro da Luz, e é a obra que hoje é o Mosteiro da Luz. Diz então que a obra começou a chamar a atenção do novo governador. O governador anterior tinha visto, mas tinha feito vista grossa, mas o novo governador proibiu. Ficou sabendo e exilou Frei Galvão para o Rio de Janeiro e mandou fechar o convento e tirar as freiras. Diz então que o povo, as freiras, disseram: nós daqui não saímos, estamos aqui por vontade de Nossa Senhora. Então a polícia cercando para expulsar as freiras, e o povo se revoltou, se acampou à porta do palácio do governador. Diz que foi um rebuliço tão grande quando o povo soube que perderia Frei Galvão e as freiras, que o governador voltou atrás e deixou que Frei Galvão continuasse a construção, que demorou 28 anos. Crê em Deus Pai, gente. Demorou 28 anos a construção daquele prédio imenso. Mas é muito tempo, né? Misericórdia. Pois bem, mas aqui, meus santos, apenas para que nós tenhamos uma ideia rápida, porque nós temos na causa da beatificação, da canonização de Frei Galvão, nós temos mais de 8.000 milagres atestados. Não é pouca coisa. Nós temos milagres de bilocação, de ele estar em um lugar pregando um retiro, e num dado momento ele pede que façamos silêncio, rezemos uma Ave Maria, porque uma alma moribunda necessita de oração. Era um homem que era responsável por uma missão cuiabana lá em São Paulo, e diz que esse homem, ele tinha um temperamento meio instável, e ele tinha sido muito grosseiro e agressivo até com um empregado seu. Este empregado esfaqueou-lhe pelas costas e ele estava agonizando, e diz que ele pediu: valei-me, Frei Galvão, ajudai-me, porque eu vou morrer sem me confessar. E diz que enquanto o homem lá agonizava naquele acampamento,
As pessoas viram Frei Galvão e anunciaram: Frei Galvão está aqui. Ele entrou, se sentou, colocou a cabeça do homem nas suas pernas, ouviu-lhe o que ele tinha a dizer, disse-lhe alguma coisa ao ouvido, deu absolvição e partiu. Naquele mesmo momento, ele dizia: rezemos, que ele estava pregando lá naquela igreja, rezemos agora uma Ave Maria. Terminou de rezar e ele continuou a pregação. Então, bilocação, que ele levitava, curas milagrosas. Nós conhecemos as pílulas de Frei Galvão, de pessoas às vezes que estavam muito distantes. E aí você pergunta: padre, mas por que ele não se bilocava? Não sei, pergunte para ele, se vocês chegaram ao céu. Ele escrevia oração, né? Depois do parto, ó Virgem, permaneceste intacta, Mãe de Deus, intercedei por nós. E escrevia no papelzinho e pedia que levassem para aqueles doentes, e que eles tomassem, ingerissem aquelas pílulas em espírito de oração, não com uma superstição qualquer, mas com confiança na misericórdia de Deus, na intercessão da Virgem Maria. E quantas curas foram alcançadas. Mas eu gostaria de citar aqui apenas um milagre, que acredito que ele vai assim surtir, que ele vai despertar algo prático na nossa vida. Porque é claro, você vê que ele fez uma bilocação, nós ficamos admirados, mas talvez não desperte de imediato o que é que isso eu devo aplicar na minha vida. Então vamos pegar algo que com ele aconteceu, que acredito, meus santos, que se não com todos que estão aqui e com todos os que acompanham pelas redes sociais, pelo menos com a grande maioria, isto se aplica. Diz que uma vez, vocês lembram, né, que ele passou 28 anos trabalhando para a construção do Mosteiro da Luz. Então ele mendigava, ele pedia o auxílio das pessoas para poder levar à frente aquela obra. E um dia, logo cedo, ele se levantou e foi à casa de um homem rico, muito conhecido naquela região e que tinha muitas posses. E diz então que quando ele estava à porta daquele rico, um morador da região passou e disse: olha, já está ali bajulando os ricos, né? Adulando os ricos. E diz que Frei Galvão, que recebeu de Deus o dom de ler os pensamentos, voltou-se para trás e disse: meu amigo, venha cá por favor. Imagine, o homem foi e ele disse: eu não estou adulando os ricos, eu estou pedindo ajuda para os meus pobres. Diz que daquele momento aquele homem nunca mais duvidou da santidade daquele frei. E aqui, meus santos, em que pecado incorreu aquele homem fazendo aquele julgamento? Ele pecou contra o 8º mandamento. Contra o 8º mandamento, nós temos várias maneiras de pecar, mas eu gostaria aqui de citar 3 maneiras, infelizmente, muito comuns na nossa vida. A primeira maneira é esta que aqui aconteceu, o levantar o juízo temerário contra o 8º mandamento. Então, a primeira forma é o juízo temerário, isto é, ele viu uma coisa, existia a probabilidade de ser aquilo, e ele julgou. Então, sei lá, você teve uma insônia e ficou à janela da sua casa e você viu a sua vizinha chegando meio descabriada. O marido dela está viajando e ela chegou meio descabriada às 2 da manhã. E você diz: o que é que ela está fazendo uma hora dessa na rua? Ah, gente, o marido dela viajando, eu a vi
ontem conversando com aquele homem, ela deve estar traindo o marido com aquele homem. Eu a vi conversando com aquele homem, eu achei muito estranho. E hoje eu a vejo chegando às 2 da manhã, toda descabreada quando me viu. Ah, está traindo o marido. Percebeu? Que você fez um juízo temerário. Você viu uma coisa. Pode ser aquilo? Pode. Mas pode não ser. Pode ser uma outra coisa. Ele viu o Frei ali na casa do rico. É verdade que muitos padres e religiosos naquela época bajulavam os ricos. É verdade. Para benefício próprio. É verdade. Mas poderia ser algo diferente? Poderia. Então, não faça juízo temerário. Então, nós pecamos contra o 8º mandamento. Padre, é pecado mortal? Meus santos, todos os pecados contra os 10 mandamentos são pecados mortais. Então, padre, e se eu só pensar? Se você só pensar e não consentir, você não pecou mortalmente. Mas se você pensou e consentiu, você pecou. Porque lembre-se, o homem não contou para ninguém. Ele olhou, ele julgou e não falou para ninguém. E ele já havia pecado. Então nós muitas vezes somos muito complacentes com os nossos julgamentos. Nós vemos uma coisa e imediatamente, rapidamente nós tomamos, fazemos um juízo, sempre, muitas vezes, em detrimento da pessoa. Então cuidado, porque foi também este juízo, este pecado que condenou nosso Senhor. Foi um falso testemunho. Então, uma das maneiras de pecar contra o 8º mandamento é o juízo temerário. O segundo é a calúnia, isto é, você sabe, aquela mulher está chegando às 2 da manhã, você sabe que ela está traindo o marido, e você sai por aí falando para as pessoas, você não mentiu, desculpe, agora não é, que eu falei calúnia pensando em maledicência, então vamos lá. Então a maledicência, a mulher chegou às 2 da manhã, você sabe que ela está traindo o marido, e você por pura maldade sai por aí espalhando. Quer dizer, não lhe compete. A gente só diz algo de errado que alguém fez quando a caridade nos obriga, quando o dever de justiça nos obriga, isto é, porque uma outra pessoa, por exemplo, está levando aquela culpa. Então você, por justiça, por caridade, você revela, diz, não, foi ela que fez isso. Mas se não existe o dever da caridade e da justiça, você não tem que sair por aí falando, mesmo que você diga, mas eu não estou mentindo. Não, você não está mentindo, mas você está sendo maledicente. Você está dizendo por pura maldade, porque você gosta de fofocar, porque você gosta de falar da vida alheia, porque você gosta de levar os erros dos outros à frente, porque você tem a língua grande, porque você está alegrando o diabo com essas atitudes. E não poucas vezes as pessoas vêm ao confessionário e quando confessam quase que às gargalhadas. Eu fico assim admirado. A pessoa, padre, eu sou tão fofoqueiro, sou tão fofoqueira, e às vezes a pessoa nem confessa isso, e eu pergunto, você é fofoqueiro? Eu sou. Como assim? Como assim você não tem temor de Deus? Você não tem respeito a Deus? Isso é um pecado, entendeu? Que nos aproxima e nos assemelha ao diabo, porque o diabo é o acusador maior por maledicência. Ele acusará os nossos pecados e não vai mentir. Ele vai dizer a verdade sobre nós, as desgraças que nós cometemos, os pecados que nós cometemos. Para quê? Para que sejamos condenados.
Então ele é o maledicente por antonomasia. Ele se satisfaz, ele se alegra em dizer as coisas erradas e más que nós cometemos. E nós queremos então ser semelhantes ao diabo, maledicentes. Entende, meus santos? Então, primeiro, juízo temerário. Segundo, a maledicência. E o terceiro, é óbvio, a calúnia. Quando você sabe que aquilo que você está dizendo não é verdade, e você mesmo assim, você diz. Então, meus santos, hoje, então, neste dia, que nós estamos recordando São Frei de Santana Galvão. Sim, uma coisa que até passei. Ele perdeu a mãe logo cedo. Ainda era muito jovem, a sua mãe morre de uma maneira inesperada, prematura, e ele toma Nossa Senhora Santana como sua mãe espiritual. Daí vem Frei Antônio de Santana Galvão. Daí vem essa particularidade, a sua devoção à mãe da Virgem Maria, a nossa avó, a avó de Nosso Senhor e nossa avó. Pois bem, meus santos, então assim, peçamos a São Frei Galvão, primeiro, que nos ensine a verdade, que nós sejamos verdadeiros, que nós tenhamos amor à verdade, e que nos livre deste pecado contra o 8º mandamento, que tão comumente cometemos, sem nenhum zelo de não ofender o coração de Nosso Senhor. Então vamos lá, olha, guarde direitinho e medite depois em casa a respeito do juízo temerário, a respeito da maledicência e da calúnia propriamente dita. E segundo, como ele é o primeiro santo canonizado, nascido no nosso país, peçamos a intercessão dele pelo nosso Brasil. Nós estamos no 5º dia da nossa novena de oração pelo nosso país. Então peçamos que ele interceda pelo nosso país, para que toda mentira caia por terra. Eu nunca vi, e olha que eu já sou velho, tenho 46 anos, e eu já vi muita mentira, mas eu nunca vi tanta mentira como estamos vendo nesses últimos tempos, nesta última eleição. Então peçamos a intercessão de Santo Antônio de Santana Galvão, para que a verdade prevaleça, para que todo espírito de mentira seja expurgado do nosso país. E ele, que tanto se preocupou com a fé do povo brasileiro, para que o povo brasileiro fosse devoto da Imaculada Conceição, que ele vele por nós, que ele interceda por nós, para que esta fé e esta devoção cresçam cada vez mais no nosso país. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre sejam louvados.